Uma luz monocromática tem um comprimento de onda dado por lambda é igual a 500 nanômetros. Ora, o que é um nanômetro? Um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. É uma definição. Determine a frequência dessa luz quando ela se propaga no vácuo. Determine o comprimento de onda da luz quando ela se propaga no vidro. Nesse caso, o índice de refração é igual a 1,5. Dê um argumento para justificar porque a frequência se mantém igual. Quer dizer, quando a luz viaja no vácuo e quando a luz viaja no vidro, a frequência é igual. Ela passa do ar para o vidro, mas a frequência é igual. De que cor, aproximadamente, vou explicar isso depois, seria essa luz? Muito bem. Então, vamos responder às perguntas. Tá? Determine a frequência dessa luz quando ela se propaga no vácuo. Agora, eu venho aqui e pego o dado essencial, que é, em primeiro lugar, lambda, é o dado do problema, né? 500 nm. Muito bem, esse é um dado. Né? Ou seja, o dado é que a comprimento de onda é igual a 500 vezes 10 a menos 9 metros. Muito bem. Eu tenho o comprimento de onda. O problema aqui é saber qual é a frequência. Bom, aqui, na realidade, tudo que está sendo perguntado é com respeito à frequência, mas o que a gente precisa saber é que existe uma relação entre a velocidade da luz, em qualquer que seja o meio, entre a velocidade da luz, em qualquer que seja o meio, né? Então, eu vou escrever V, é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Consequentemente, esse exercício é muito simples. Por quê? Ora, Ni é igual, portanto, isso aqui implica, né, que Ni é igual à velocidade da luz, né? Ni é igual à velocidade da luz dividido por lambda. Pronto. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. É muito simples. V. Bom, então vamos lá. Quando a luz se propaga no vácuo. Ora, quando ela se propaga no vácuo, então, V é igual a C no vácuo. C é igual a 300.000 quilômetros por segundo. Não é? Então, veja, Ni, portanto, vamos adotar a velocidade da luz sempre como sendo igual a 300.000, ou 3, vezes 10 a 8. É melhor a gente agora escrever tudo em metro, né? E em metro por segundo, né? Então, 3 vezes 10 a 8 metros, né, por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é igual a 500, né, vezes 10 a menos 9. 500 vezes 10 a menos 9. Eu usei aqui metros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Aqui está em metro. Portanto, a frequência está na unidade 1 sobre segundo. Portanto, que é o que nós chamamos de hertz. Hertz, sim. Essa é a frequência, né? Então, veja, aqui, 500 vezes 10 a menos 9, né,
é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 7. Né? 5 vezes 10 a menos 7. 5 vezes 10 a menos 7. Portanto, a resposta aqui é 3/5. 3/5. Né? Agora, aqui vai 10 a menos 7 para cima, então é 10 a 15. 10 a 15. 10 a 15 hertz. 0,6 vezes 10 a 15 hertz. Né? Então, isso aqui aproximadamente é igual, aliás, é igual, não é? Agora eu vou colocar aqui em termos de 10 a 12 hertz, que é uma unidade relativamente boa para a gente, né? Então, é o terahertz, né? Portanto, 600 vezes 10 a 12 hertz. Isso aqui é o terahertz. Portanto, eu tenho aqui a expressão para a frequência dessa luz. Né? A gente depois vai poder, né, olhar ou para o comprimento de onda ou para a frequência da luz e saber qual é a cor dela. Mas está aqui. Tão simples quanto isso, determinar a frequência. Uma fórmula simples que se usa sempre. Lembre-se sempre de utilizar esta fórmula. Ela é válida para todas as ondas. Claro, ondas harmônicas, onde a gente pode falar de frequência, de comprimento de onda. Mas essa fórmula aqui é muito importante. Eu apenas apliquei essa fórmula para o caso de ondas eletromagnéticas. Né? Determine o comprimento, aqui está comprimento, mas determine o comprimento de onda da luz quando ela se propaga no vidro. Ora, mas aqui temos uma pergunta deveras interessante. Né? Por quê? Quando a luz se propaga no meio, né, material, a velocidade da luz, né, ela é dada pela relação entre a velocidade da luz no vácuo e uma grandeza física que caracteriza o meio, que é o índice de refração. Né? Nós vamos depois, né, fazer exercícios envolvendo esse índice de refração. Veja, o que significa isso? Significa o seguinte: a velocidade da luz no vidro, ela é muito menor do que a velocidade da luz quando ela se propaga no vácuo. Por quê? Agora, eu tenho aqui 3 vezes, veja, 10 a 8 metros por segundo, mais n é igual a 1,5. Portanto, no vidro, a luz se propaga à velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Veja, reduz bastante. A luz se propaga com uma velocidade menor no vidro do que no vácuo. O que é difícil, claro, de verificar isso facilmente, experimentalmente, mas é possível verificar isso. Né? Muito bem, então essa é a velocidade. Aquela fórmula anterior vale também nesse caso. Vale para qualquer caso. V, né? V é igual a lambda vezes ni. Né? Então, se a velocidade da luz é reduzida por esse fator n, lambda é igual a lambda no vácuo, lambda zero, dividido por n. Isso vale sempre. Né? Muda o comprimento de onda.
Porque continua valendo V igual a lambda vezes ni. Mas cuidado, porque a frequência é a mesma. Vou discutir isso depois. Então, neste caso, o comprimento de onda muda, né? E se o comprimento de onda era igual a 500, né? 500 vezes 10 a menos 9 igual a 500 vezes 10 a menos 9 metros. Agora, eu tenho aqui 1,5. É isto. 500 dividido por 1,5. Claro que não é uma conta difícil, mas aqui eu tenho o resultado e, para mim, é mais do que suficiente. Metros. É isso. Então, o comprimento de onda é menor no vidro. A frequência é igual. Vamos depois voltar a esse ponto. Dê um argumento para justificar porque a frequência se mantém igual. É isso. Existe um argumento, na realidade, físico, né? Mas que a gente não vai usar aqui. Esse é o argumento correto. Eu tenho aqui o meio 1 e aqui o meio 2. A luz passa do meio 1 para o meio 2, mas de tal maneira que a frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Por que isso? Ora, tem uma maneira muito formal, utilizando, na realidade, o eletromagnetismo. São as condições de contorno. Na interface, você considera aqui esse plano como sendo o plano x igual a 0, e agora verifica o comportamento da onda num meio e no outro. Então, esse é o primeiro argumento, mas é muito formal e não entenderam. Eu acho que é bem provável que não tenham entendido, mas eu tenho, então, esse argumento. Agora, mas existe um outro que é melhor ainda, né? Claro, é mais físico, não precisa fazer conta, não precisa levar em conta condições de contorno, né? O argumento é o seguinte: se aqui, nesse meio, né, os campos elétricos e magnéticos oscilam, é isso mesmo, oscilam com uma certa frequência, é claro que aqui eles vão oscilar com a mesma frequência, não tem por que mudar de frequência. Frequência é uma característica importante da onda. Quando passa de um meio, a onda vai oscilar com uma frequência e depois vai oscilar com a mesma frequência. Não há porquê, não tem nenhuma razão para ela mudar de frequência. Tem razão para ela mudar de comprimento de onda. Porque agora o comprimento de onda diz respeito essencialmente à distância entre dois máximos da onda, né? Entre dois máximos, esses dois máximos aqui, né? Esse é o comprimento de onda. Agora, o comprimento de onda muda, porque você tem um meio material, é como se ele comprimisse, na verdade, essa distância. Então, o comprimento de onda muda e a frequência não. De que cor, aproximadamente, seria essa luz, né? Então, vamos agora, não é para guardar isso de cabeça, não. A gente precisa recorrer aqui a uma figurinha, né? Não tem problema nenhum com isso. Veja, aproximadamente, ora, ao que corresponde 500, vamos olhar aqui, nanômetros, né? Olha, ao que corresponde? Aqui está, achei, 500 nanômetros. É claro que você precisa ter essa figura, sem isso é decoreba, não vale a pena, né? Mas olha só, eu desenhei verde, porque veja, aqui está, a cor é verde. Então acontece, por isso que eu disse aproximadamente. O problema é que tem muita cor verde aqui, né? Ela pode ir aqui desde 550, né, até 450 aproximadamente, né? Tem muito, mas enfim, é a cor verde, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é de que ela não é única. Ok, então está dada a resposta.